Alô, igreja? Alô. Que a paz seja com todos, amém? A pastora perguntou se a igreja está triste. Eu não sei se a igreja está triste, mas eu vou falar sobre tristeza hoje. Então é possível que esteja alguém triste, porque Deus não falaria algo se não tiver ninguém precisando ouvir, né? Aliás, Deus só fala com quem está presente. Apesar que agora tem o YouTube, né? Onde as mensagens da igreja são transmitidas, mas a prioridade do Senhor está aqui. Com vocês que estão aqui presentes, que saíram de sua casa, se esforçaram, vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, se Deus vai falar sobre tristeza, pode ter certeza também que vai vir alegria. Porque a vontade do Senhor é que o que serve de Deus não seja triste ou não viva triste, mas ele viva alegre. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia no Salmo 42. Salmo bastante conhecido, por ter alguns versículos muito famosos da palavra do Senhor. E nós vamos tratar do Salmo 42 e do 43 nessa noite, rapidamente, em uma mensagem expositiva, ao qual nós não vamos sair destes salmos. Gostaria de pedir a Marília, se possível, a Bíblia viva, tá? Para os irmãos acompanhar. Este Salmo 42 e o 43, em alguns manuscritos hebraicos, eles são um só, eles constam como um único salmo. E os irmãos vão entender no decorrer da mensagem o porquê. Porque é como se o autor estivesse falando, ou orando, ou cantando uma única canção. Amém? Eu gostaria de ler no capítulo, se não achar, Maria, não tem problema, viu? No capítulo 42 primeiro, no versículo, para nós não lermos o salmo inteiro, porque o tempo é curto, o versículo 5, Maria, primeiro, depois o 11 do 42, depois vamos ao 43 no 5. Então coloque aí para nós o 5. Eu gostaria de pedir para a igreja ler junto comigo nesta versão. Então vamos ler todos juntos no 1, 2, 3. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Tenha confiança em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Salvador e no 6 continua dizendo, o meu Deus. Agora vamos ao 11, Maria, por favor. Nós vamos ler todos juntos novamente. 1, 2, 3. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimado? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. 43 agora, Maria, e o 5. Olha que legal. 1, 2, 3. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus e diga: obrigado, irmã. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. Irmãos, me chamou bastante atenção, e eu confesso que, por mais que a gente lê a Bíblia toda, às vezes a gente esquece. E me chamou a atenção o fato de o salmista repetir por 3 vezes no decorrer desses 2 salmos esta frase, que é: por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste, ó minha alma? E estudando o que acontecia nessa época e quem possivelmente eram esses salmistas, nós vemos que estes salmos são um lamento individual, provavelmente composto por um levita, né? Alguém próximo ao templo, que vivia ou que participava das coisas do templo. Não há um acordo comum entre os estudiosos e teólogos acerca de quem seja exatamente o autor desses salmos. Mas alguns acreditam assim, que era porventura um levita, outros acreditam que possa ser o próprio Davi, outros acreditam que possa ser os filhos de Corá, que eram levitas e participavam dos afazeres do templo. Mas o que acontece é que eles estavam expressando profunda angústia espiritual e sede de Deus.
Os temas principais são a saudade divina, a luta contra a desesperança e a confiança perseverante na promessa de Deus, mesmo em meio à aflição. Ao longo do Salmo, nós vamos estudar, irmãos, observa-se uma alternância entre dor e esperança, revelando a complexidade da experiência espiritual humana. Diga para o seu irmão, você é complexo, irmão. Você, não precisa repetir, mas nós somos complexos, nós somos esquisitos, nós somos complicados. Uma vez eu falei para um amigo meu que se a gente não fosse crente, e a gente ia precisar de um psicólogo para cada um, para tentar nos ajudar, né? Mas, graças a Deus que nós somos crentes, então nós podemos economizar com o psicólogo. Aliás, os crentes que se formam em psicologia, normalmente são, não estou desprezando os irmãos, porque os irmãos podem pensar que a gente está desprezando a profissão, mas são para ajudar os outros, né? Porque um psicólogo cristão, ele tem muito mais habilidade para instruir, para ajudar uma pessoa que está precisando. Aliás, quem procura um psicólogo aí no mundo é porque está precisando, um psiquiatra, né? Então, mas nós precisamos da ajuda do Senhor sempre. E o contexto histórico dessa época, irmão, e cultural, que vai nos fazer entender um pouco dessa história, como nós falamos, a autoria é incerta, mas por conta do autor não ser conhecido com certeza, a gente tem essa convicção, por conta da linguagem e do tema, que esse salmo provavelmente foi escrito durante o sofrimento do exílio babilônico, quando o povo de Israel teve a sua cidade, a sua terra destruída e foi levado cativo, né? E com isso, o templo destruído foi afastado da sua morada, da sua casa, para estar em uma terra distante. Outros acreditam, irmãos, que também faz um certo sentido que possa ser na época em que Davi estava sendo perseguido por Saul e estava também escondido, longe da sua casa, longe da arca, longe das coisas de Deus, vivendo em sofrimento por estar fugindo. E também tem autores estudiosos que citam que pode ser também quando o rei Davi precisou sair de Jerusalém, quando Absalão preparou aquele plano de usurpar o trono, e assim Davi foi embora, e Absalão assumiu o poder naquele lugar, e assim Davi também ficou afastado de Jerusalém, da casa do Senhor. Mas independente de qual seja a real história, quando nós chegar lá no céu, nós perguntamos para o Senhor, ou para esses personagens, a realidade é que o autor ele estava passando por um momento de muita tristeza e de muita dificuldade, porque ele estava afastado da sua casa, afastado do templo do Senhor. E nós vamos ler a Bíblia no capítulo 42, Maria, vamos começar do 1, para os irmãos entrar um pouco nessa história e entender um pouco mais. E com essa mensagem, nós vamos aprender grandes lições com a tristeza. E os irmãos vão entender que você não é um super crente. Você, por ser cristão, não está livre de ter tristezas, livre de ter angústias, livre de estar abatido em algumas situações. Isso não depende de classe social, porque tem pessoas que são ricas e têm tudo o que gostariam de ter, mas não conseguem ter alegria. Tem pessoas que são pobres e não têm quase nada, mas são felizes. Então, a tristeza pode acometer a qualquer um. Inclusive, ao decidir ministrar essa mensagem, ontem foi um dia que trabalhei, depois fui para casa, orei, fiz conjunto com a minha esposa as coisas, fomos ao mercado, depois comemos, depois assistimos um filme, foi um dia feliz, tranquilo. Mas antes de dormir, eu me encontrei, quando eu fui orar, triste. E eu fiquei meio assim, puxa vida, não tinha nenhum motivo para mim estar triste, um dia normal, feliz, tudo. Mas aí eu entendi que acho que era o Senhor me movendo a falar sobre esse assunto, e eu fui levado a estes salmos e a estudá-los. Então, também, muitas vezes, nós sentimos as dores, nós sentimos coisas, e devemos pedir a direção do Senhor, porque às vezes estamos sentindo algo que alguém próximo de nós está sentindo. Estamos tendo um discernimento de espírito, ou uma chamada do Senhor a orar por alguém. Às vezes o Senhor te toca, te faz lembrar de uma pessoa, e às vezes aquela tristeza que você está sentindo é porque aquela pessoa está passando por algum momento difícil e você é levado a orar por ela. Por fim, eu gostaria de deixar bem claro que não é pecado você ficar triste.
Depende muito, o pecado é a maneira que você vai reagir à tristeza e ao que vai acontecer dali para frente. Mas vamos estudar a palavra do Senhor. No versículo 1, diz assim: como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor. Ó meu Deus, é uma oração, é um cântico. E quando ele fala sobre a corça, é mais provável, mais notório ainda, que seja alguém que era nativo ali de Israel, porque era algo comum ver ali naquela região de deserto, este animal que precisava, ansiava, buscava muito riachos, águas para poder saciar sua sede. Mas o salmista aqui, ele está dizendo que como aquele animal que procura um riacho, procura a água para beber, assim está a minha alma com sede pelo Senhor, meu Deus. No versículo 2, ele continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? Ele faz uma pergunta, porque lembrando que ele estava, independente dos 3 cenários que eu disse, sendo o exílio babilônico, sendo Davi fugindo de Absalão, sendo Davi fugindo de Saul, ele estava afastado da sua casa, ele estava afastado do templo do Senhor, da presença de Deus. E ele pergunta para si mesmo em tristeza e angústia: quando eu estarei de novo na sua presença? No versículo 3 ele continua orando, cantando: as minhas lágrimas têm me servido de alimento dia e noite. Ou seja, ele chorava, ele se angustiava. E quando uma pessoa chega ao ponto de chorar, de tristeza, é porque a coisa não está boa, é porque a angústia é muito forte, porque o choro é como que a fonte da nossa alma extrapolando, jogando para fora os nossos maiores e mais íntimos sentimentos. E ele ainda continua dizendo, diante dessa situação de choro e tristeza, que os inimigos dele zombavam dele, perguntando onde anda o seu Deus, porque sabiam que o motivo da tristeza dele era estar longe da casa do Senhor. No versículo 4, ele diz: quando me lembro de como costumava ir à frente do povo, que subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa, eu choro de tristeza. Com certeza ele era realmente um levita ou um líder, porque para levar o povo diante dele, para estar ali em procissão, indo para a casa do Senhor, para o templo, para o tabernáculo, louvar, é porque era alguém que exercia alguma atividade, alguma autoridade ali nas coisas do Senhor. Mas ele estava longe disso. Talvez para o nosso contexto, para a nossa realidade, a gente não entenda muito bem o porquê ele estava sentindo isso. Porque nós aprendemos que nós não precisamos ir a um específico lugar para buscar a Deus. Nós podemos apenas dobrar o nosso joelho no nosso quarto e orar, e somos cheios e somos socorridos pelo Senhor. Mas no contexto histórico daquela época, do povo de Israel, a presença de Deus, ela estava no templo, no tabernáculo, e estar afastado do templo era algo terrível. A cultura da época, irmãos, era que o povo deveria, mesmo que não morasse em Jerusalém, mas deveria visitar a Jerusalém nas festas que o Senhor estipulou, nos 19 dias de feriados nacionais que o Senhor implantou. E assim vinham pessoas de todas as regiões para buscar a Deus no tabernáculo, no templo. É a cultura de Israel. Por isso que até hoje eles ficam lá no Muro das Lamentações, buscando, orando ao Senhor, se lamentando, entristecidos, porque eles sonham, eles almejam, eles desejam que o templo seja reconstruído novamente, para que eles possam cumprir todos os seus ritos, que eles ainda acreditam, porque eles não creem no Messias ainda, no templo, conforme foi ensinado pelo Senhor desde Moisés lá na lei. Então é a cultura. Então, diferente de nós que aprendemos e que sabemos que buscamos a Deus em qualquer lugar, Deus nos ouve, eles acreditavam que precisava estar no templo. E a cultura, irmãos, só para os irmãos entenderem como é tão forte esse costume, como eu disse, eram 19 feriados nacionais, que eram divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 festas anuais. A primeira festa era a Páscoa, que era de um dia. A Páscoa celebrava a libertação da escravidão no Egito, quando Deus poupou os primogênitos de Israel, onde o povo ali de Israel recordava a libertação do povo de Deus. A segunda
festa, era a dos pães asmos, e ela tinha 7 dias de duração. O êxodo, celebrava o êxodo do Egito, e lembrava o povo que a vida antiga ficava para trás, e eles estavam iniciando um novo modo de viver. Você para pensar o que é você estar acostumado com uma rotina em que na sua nação você tem esse costume, esses dias de festas, e a sua vida gira em torno de, aos sábados, ser o dia do Senhor e ter essas festas em que você, sua família, seus amigos, vocês iam no templo, vocês se encontravam, festejavam, dançavam, e era a maior alegria do povo da nação. Então, por isso que você vê esse cenário do salmista chorando, triste, abatido, distante dessa realidade que eles viviam, triste por estar distante de Deus, triste por estar distante do templo, da casa do Senhor. Outra festa que era feriado nacional era a das primícias, também durava um dia, e celebrava a primeira ceifa da colheita, lembrando a provisão de Deus. A outra festa era a do Pentecostes, a colheita, também durava um dia, e era o início da colheita do trigo, demonstrava alegria e gratidão pela generosa colheita. A outra festa era a das trombetas, também durava um dia, irmãos, e era o início do 7º mês, o ano civil. Obrigado. Era o início do ano civil, e expressava a alegria e gratidão a Deus. Ele é um povo festeiro, né? Esse povo de Israel. Os judeus são um povo muito festeiro. A outra festa era a da expiação, também durava um dia, e aonde ocorria a expiação pelo pecado de toda a nação. E a importância dessa festa era a restauração da comunhão com Deus. E por fim, a festa dos tabernáculos, durava 7 dias, e celebrava a proteção e a orientação de Deus no deserto. A importância dessa festa era a renovação do compromisso de Israel com Deus e a confiança em sua orientação e proteção. Então, para uma pessoa, um povo que tinha esse costume anual, assim como aqui no Brasil nós temos a nossa cultura dos feriados aí, de festivos, a Páscoa, né? Inclusive já estão colocando ovo de Páscoa no mercado para atiçar as crianças, né? Quem tem crianças aí, vigie, né? As vozes de plantão, que com certeza vão ser abordadas para comprar ovos de Páscoa. Vigie com seu bolso, deixe mais perto, porque ele escapar não vai ter jeito, né? É cultura. Por fim, e as outros feriados nacionais, Natal e etc e tal, imagine você ser levado para um outro local e você não poder participar de nada disso. Por fim, esse era o motivo da tristeza do salmista. E esses versículos que nós lemos, quando nós lemos do 1 ao 4, você vai ver expressões em que ele estava lembrando de coisas que ele perdeu. Então, as perdas nos fazem ficar tristes. Aliás, é uma das coisas que mais nos fazem ficar tristes. O salmista perdeu aquele ambiente, aquele convívio, aquela comunhão com Deus, de estar no templo. Lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém? Era a cultura, eles precisavam ter alguma ligação com o templo. E era uma tristeza muito grande viver longe da onde estava a presença do Senhor. Aliás, um parênteses a esse assunto, oxalá que todos nós tivéssemos esta tristeza quando não podemos vir à casa do Senhor, né? Pelo contrário, hoje eu não posso, coloco uma série para assistir lá e passo a madrugada assistindo. Ou põe um filme, ou vai no futebol, assiste um futebol, ou vai no restaurante, né? Aliás, para muitos é até uma desculpa, né? Qualquer motivo é desculpa para não ir à casa do Senhor e não buscar ao Senhor para fazer qualquer outra coisa. Mas eu sei que esse povo da Nova Aliança não faz essas coisas aí. Amém. Assim, em nome de Jesus. Aí, irmãos, vocês vão ver que ele está se lembrando do que ele perdeu. E o que te faz lembrar, o que te faz se entristecer das coisas que você perdeu. Talvez você esteja triste hoje por algo que você perdeu. Talvez seja a presença de Deus, que você já não sente mais como sentia.
Talvez seja algum ministério que você exercia na casa do Senhor e que hoje já não exerce mais. E quando você está aqui na casa do Senhor, você olha aqui para cima ou olha para o que você fazia, e você se sente triste porque não faz mais. Talvez um talento que você perdeu pelo caminho, ou enterrou, ou dons, cargos, talvez uma pessoa amada ou querida, te deixa triste você lembrar aquilo que você perdeu. Bens materiais ou não, amizades, relacionamentos, não sei, mas podem ser muitas coisas que você possa ter perdido e hoje, ou em alguns momentos, você se lembra e você fica triste. Quem pode me ajudar com algum exemplo aí? Algum corajoso que me ajude a pregar comigo dizendo algo que te deixa triste quando você se lembra, algo que você perdeu quando você se lembra. Não precisa se envergonhar, pode falar. Fala aí, irmã. Quando a irmã fazia a obra do Senhor, cooperava na igreja com alguma coisa. Quem mais? Algum corajoso que lembra de alguma coisa que te deixa triste? Não perde o ente querido. Amém. Isso realmente entristece muita gente, né? Quando a gente lembra de alguém que a gente perdeu. Quem mais? Pode falar. Lembra do pai, da mãe que perdeu? Né? Mais alguém? Me ajude a pregar nessa noite. Quem disse? Por fim, todos nós estamos sujeitos a se entristecer por alguma coisa. Todos nós estamos sujeitos a perder alguma coisa e ficar triste por isso. É triste, né, pastor? Amém. Isso é muito triste para um pastor. Porque o pastor, ele dá a alma pela ovelha. Ele deixa as 99 no aprisco. E eu fico imaginando a cabeça de uma pastora ou de um pastor. Eu sou um pregador aqui, não sou pastor da igreja. A pastora Shirley é a minha presidente. É ela que conhece cada ovelha, é ela que cuida, é ela que vai atrás, é ela que, quando alguém precisa, procura. E de repente, ela olha para as cadeiras da igreja, cadê a ovelha? Foi embora. Alguma coisa levou ela embora. Ela trabalhou, ela orou, ela lutou e de repente foi embora. É uma perca. E as percas nos deixam tristes. E nesses momentos de tristeza, irmãos, a gente sofre, a gente chora. E a gente sente saudade por todas essas coisas que eu disse acima. Saudade pelos ministérios que a gente exercia, saudade dos dons que a gente tinha, saudade dos talentos que a gente enterrou, saudade de pessoas, saudade de bens, saudade de amizades e relacionamentos, saudades da ovelha, do amigo, saudade da presença do Senhor, de falar em línguas como você falava, de orar como você orava, de cantar como você cantava. E aí você vem com aquelas lembranças, como nesse versículo 4 exatamente, ele está lembrando como eu costumava ir à frente do povo, naquele momento de alegria, indo em direção ao templo do Senhor, cantando de alegria, louvando a Deus numa grande festa. Quando ele lembrava dessas coisas, ele chora de tristeza. E assim a gente chora quando a gente lembra daquilo que a gente perdeu. Isso é a tristeza pelo que se perdeu, é tristeza pelo passado. Mas também existe uma tristeza dolorosa, que é a tristeza pela situação atual que a gente está vivendo. A tristeza do presente. Volta ao versículo 3, Maria. No versículo 3, o salmista diz assim: as minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto meus inimigos zombam de mim, perguntando onde anda o seu Deus. Ele estava sofrendo agora por conta da zombaria. Ele estava chorando porque ele estava sendo afrontado. Versículo 10, Maria. Ele diz assim: cada vez que zombando eles perguntam, então onde anda o seu Deus?
É como se meus ossos sofressem agonia mortal. Aquela tristeza, aquela agonia, aquela depressão que chega a doer a alma, os ossos. No capítulo 43, Maria, por favor. O versículo 2. Diz assim o salmista: ó Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é a minha fortaleza, porque o Senhor me rejeitou? Porque eu tenho de viver sofrendo e chorando por causa da opressão do inimigo? O que o salmista está expressando é a tristeza da situação atual que ele estava vivendo. Vivendo situação de sofrimento, angústia, choro, tristeza pela perseguição, afrontas do inimigo, zombaria, sentimento de rejeição, como nesse versículo, onde ele estava se sentindo até mesmo rejeitado por Deus, opressão do maligno. Essas tristezas atuais podem ser algo que você está vivendo. Prisões físicas e da alma, em que você não consegue sair, em que você entra em depressão, literalmente, a doença. A doença, a depressão, irmão, é uma tristeza aprofundada que você não consegue sair. A tristeza comum é você estar triste agora, você dorme, depois você acorda alegre. A pessoa que vive triste, ela precisa procurar Deus, procurar ajuda, porque pode já estar sendo o início de um quadro de depressão. E isso, irmão, é algo que a gente tem que se preocupar. E talvez você possa estar, por alguma coisa que você perdeu, ou por alguma coisa que você está vivendo no momento, vivendo triste demais, vivendo abatido demais, vivendo angustiado demais. Não é normal, não se acostume com isso. Não deixe isso te vencer ou te dominar. Talvez você esteja triste porque você está com os vícios, triste porque você está na pornografia e não consegue se libertar, triste porque você se sente inferior, sentimento de inferioridade. Quantos jovens hoje que vivem atolados nas redes sociais, vivendo e vendo aquele mundo fantasioso em que tudo é maravilhoso e bonito, e quando se deparam com a sua realidade, se sentem tristes, inferiores. E de repente o inimigo já está levando essa pessoa à tentativa de suicídio, a se machucar. A tristeza, irmão, ela pode ser um abismo sem saída. Se você não tiver ajuda, não buscar ajuda e não buscar a Deus. Mas graças a Deus que esta palavra está vindo nessa noite para algumas pessoas. Porque para isso há cura. Estes salmos, este autor, mesmo vivendo tudo o que ele viveu, ele não só expressou as suas tristezas, ele deu o antídoto e as lições para a cura. E a primeira lição é combater e enfrentar essa tristeza. Porque há um grande conflito interior entre a fé e as nossas emoções. Entre a palavra de Deus e entre as dúvidas. No versículo 5, novamente, Maria, que é o primeiro que nós lemos, diz a palavra do Senhor, capítulo 2, versículo 5, por que você está tão triste, ó minha alma? O salmista agora, ele está confrontando a si mesmo. Ele está diante de um conflito. Você percebe que do versículo 1 até o versículo 4, ele expressa a sua tristeza, a sua angústia, mas a hora que ele vai desabar, desmoronar, ele para, espera, respira, como a pastora diz, e pensa, usa a cabeça, a inteligência que Deus nos deu. Por que você está triste, ó minha alma? Por que você está assim tão desanimada? Tenha confiança em Deus, porque ainda voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Salvador e Ele é meu Deus. Aleluia! Veja que nós lemos 3 vezes esse versículo, versículo 5, versículo 11, no 43, o 5 de novo. O salmista expressa as suas tristezas e angústias. E parece que a gente vê, a hora que ele está a ponto de entrar no abismo, de desmoronar, ele para, respira e toma uma atitude ousada e entra em guerra consigo mesmo. A batalha da nossa mente. Por que você está triste, ó minha alma?
Irmão, ele tinha motivos para ficar triste. Nós temos motivos para ficar triste o dia inteiro. Mas permanecer triste é uma escolha. Assim como ficar alegre é uma escolha. E eu preguei isso aí na última vez que eu ministrei. Escolha ser feliz. Escolha estar alegre. Independente da situação que você esteja vivendo. Brigue com a sua alma. Você sabe que a alma, irmão, ela é frequentemente referida na Bíblia como a essência imaterial e eterna do ser humano. É a parte mais profunda e intrínseca que se relaciona com a vida. Pensamentos, emoções, é a sede das nossas emoções, desejos, personalidades. A nossa alma, irmão, a gente não pode confiar muito nela. Ela é enganosa, enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Enganoso. E às vezes você está triste ali, abatido. Não dá lugar, irmão, não dá lugar para isso não. Combata isso. E eu quero que a partir de hoje você saia deste culto lembrando destes 3 versículos, destes 2 salmos. E você comece um conflito dentro da sua mente, dentro da sua casa, se você estiver sozinho ou for ousado para orar alto, comece a guerrear. Porque você está triste, ó alma. Porque você está abatido, ó minha alma. Espera em Deus. Este é um convite, irmãos, é um diálogo entre a razão e a emoção. A emoção está nos levando para o buraco, mas a razão para e pensa, peraí, um Deus que abriu o mar vermelho, livrou o povo de Israel, um Deus que fez brotar a água da rocha, um Deus que curou o paralítico, não vai me curar? Um Deus que levantou o morto, ressuscitou, não vai me tirar dessa situação? Um Deus que fez tantas coisas. E aí você começa a brigar com a sua alma e dialogar. E que a vitória seja da razão, da palavra do Senhor, porque é ela que tem razão. Nesse momento acontece um convite para você ter fé no Todo-Poderoso. Quando a palavra diz, espera em Deus, o salmista brigando consigo mesmo. Tenha confiança em Deus. Ele está profetizando, ele está convidando a si mesmo a lembrar do Deus Todo-Poderoso, a confiar no Deus que prometeu grandes coisas para a vida dele. Acontece um apelo à esperança, quando ele diz, pois ainda o louvarei. É como se ele estivesse apelando para a sua alma, não fique triste, não fique desanimada, porque eu ainda vou louvar, eu tenho esperança, que eu vou sair dessa tristeza, que eu vou sair dessa depressão, que eu vou sair dessa angústia, que eu vou sair dessa enfermidade, que eu vou sair desse buraco que eu estou vivendo, e eu ainda louvarei ao Senhor. Esperança, irmão, nunca perca a esperança. Permaneça batalhando, guerreando, não importa a situação que você esteja vivendo. Lembre-se do poder de Deus. Esse é o segundo remédio. Que o salmista no versículo 6, Maria, do capítulo 42 ainda, ele diz assim, meu Deus, sinto minha alma profundamente abatida e por isso procuro lembrar do seu poder, desde a terra do rio Jordão, do Monte Hermon e do Monte Mizar. Sabe o que ele está fazendo? Quando ele está profundamente abatido, ele procura tirar a sua mente do foco da tristeza, da angústia, da depressão, para lembrar do poder, do amor, das coisas grandes que Deus fez na vida dele. Porque é essa a estratégia do diabo, é fazer você esquecer de tudo que Deus te prometeu, de tudo que Deus tem para você, para fazer você focar nas coisas que você está vivendo ruins, e te fazer viver na tristeza e na angústia. Tire o foco daquilo que te faz ficar triste e comece a focar naquilo que te faz feliz. É claro que eu digo relacionado às coisas de Deus, como por exemplo o que está escrito em Filipenses 4:8, que é para a gente ocupar a nossa cabeça, a nossa mente, nosso pensamento em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo e etc. Sabe, irmãos, focar na palavra de Deus, ler a Bíblia, porque nós sabemos que Romanos 10:17 diz que a nossa fé ela é construída e a nossa fé é fortalecida quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você busca a palavra, quando você lê a palavra, você é fortalecido. E a tristeza vai embora, e a angústia vai embora, e a depressão vai embora. E aí, irmão, quer uma receitinha rápida? Qualquer Bíblia, normalmente, lá no fundo, lá nas últimas páginas, tem lá os auxílios. Quando você está alegre, quando você está triste, quando você está
Lá tem os versículos. Ou então você vai no Google, versículos para quando eu estou triste. Vai aparecer um monte. Comece a orar a palavra. Comece a orar o que a palavra de Deus diz sobre você. O que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Porque é a palavra de Deus que tem razão. Glória a Jesus. Lá você vai ler como, por exemplo, em João 14:1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não fique triste o seu coração, crê em Deus. Você vai ler como em Salmo 126:5, os que semeiam com tristeza, com lágrimas, cegarão, colherão com alegria. Você vai ler como em Salmo 119:50, e você vai orar assim: e que o que me consola na minha angústia é isto, que a palavra do Senhor me vivifica. Você vai ler como em Salmos 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Orar, buscar, louvar a Deus. No versículo 8, Maria, aí de 42, eu já estou terminando, diz assim: mas para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, para vencer o quê? A tristeza, a angústia, a depressão. Conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso e constante de dia, e durante a noite eu quero cantar em seu louvor e orar ao meu Deus que me dá a vida. Para vencer a depressão, a tristeza e a angústia, ore, louve, busque ao Senhor, ore pedindo misericórdia, ore pedindo o amor de Deus durante o dia, ore e cante, louve ao Senhor durante a noite, vindo na igreja, se esforçando para estar aqui na campanha. Não importa a situação que você está vivendo, as circunstâncias são ruins, mas busque ao Senhor, porque é nele que você vai ter o socorro bem presente na hora da angústia. Ore pedindo a sua luz, ore buscando a verdade, para que a verdade e a luz do Senhor venha te guiar. Versículo 3, Maria, do Salmo 43 agora, lá diz assim: envia a sua luz e a sua verdade para me guiarem e me levarem ao monte santo templo, ao monte do seu santo templo, a sua casa. A luz e a verdade do Senhor para o guiar. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida. Buscar ao Senhor, a sua luz, a sua verdade, a sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nele que nós devemos buscar a direção, para que nós não venhamos fazer besteira quando estamos tristes. Quando estamos tristes, fazendo besteira. Casamentos são desfeitos, relacionamentos são desfeitos. Onde se nós tivéssemos buscado ao Senhor, nós teríamos tido êxito, teríamos tido vitória. Teríamos esquecido aquelas coisas que nos deixaram tristes e teríamos vivido momentos de felicidade. Sabe, irmãos, com essas lições do salmista que nós lemos nesses 2 salmos, ao qual você pode meditar na sua casa depois com o tempo, nós aprendemos a não se entregar à tristeza e a combatê-la, confrontando a nossa alma. Por que está triste? Nunca esqueça desse versículo. Por que está triste? Por que está abatido em outras versões? Ó minha alma. Quando você começar a ficar triste, briga com o seu espírito, briga com a sua alma. Chame a palavra do Senhor em ação, a razão, e não aceite, e comece a orar e a buscar. Confronte ela. Por que você está triste por isso? Porque perdeu o namorado? Porque perdeu dinheiro? Porque o negócio não deu certo? Ô, irmão, vou dar um motivo extra bíblico para você também combater a tristeza. Quando você estiver triste por algum motivo, para você talvez, para mim seja fútil, talvez para você não, mas lembre de alguém que está sofrendo algo muito pior. Quando você está triste, lembre das criancinhas que estavam no hospital do câncer. Quando você está triste por alguma coisa, lembre daquela pessoa que está acamada, não pode nem vir à casa do Senhor. Lembre, irmão, daquela pessoa que está doente, já no fim da vida. Lembre daquele pai que perdeu um filho no acidente. Ô, irmão, se não fosse citar exemplo, nós iríamos aqui longe. E às vezes a gente fica triste por coisas tão pequenas, e a ponto de desesperar, de abandonar a fé. Ó, minha alma, por que está batida? Por que está desesperada? Lembra dessas coisas e combata ela. Lembra do Senhor, espera em Deus. Combata os seus desejos e emoções. E como antídoto inicial para a cura que nós lemos, que nós aprendemos, nós temos que seguir à risca isso. E também nós temos que continuar o tratamento contra a tristeza, se lembrando de Deus, do seu poder, que é o que nós aprendemos, orando e louvando a Deus na casa do Senhor. Quem já chegou na casa de Deus triste e saiu daqui alegre? Levanta a mão. Todo mundo, irmão. A gente chega aqui e está só o pó.
está triste, está abatido, mas o Senhor nos renova. E se a gente não tivesse a igreja? E na época da pandemia, né? A pastora conta que foi um momento de muito sofrimento e dor para ela. E para todos que não puderam estar na casa do Senhor. Quantos que não voltaram mais, porque não suportaram isso? Mas veja, irmãos, que se você seguindo essas instruções, você vai vencer a tristeza. Você combatendo essas emoções, você vai vencer. Mas se ainda assim, irmão, a tristeza permanecer na tua vida, lembre-se que a Bíblia fornece ainda mais alguns remédios, ao qual eu quero dizer para você que você não está sozinho. Em Deuteronômio 31:8, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não tenha medo, não temas, não fique triste, não se angustie, não se desespere, nem te atemorizes. O Senhor vai adiante de ti e não te abandona. Você não está sozinho porque você tem uma igreja que te ama e que ora por você. Você tem uma pastora que está sempre pronta a te ouvir, pastores, obreiros aqui, cristãos aqui que você pode buscar ajuda, conversar, que estarão prontos a pegar o teu nome, a sua causa e colocar debaixo do joelho em oração. Em Tiago 5:13, a palavra do Senhor diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, quantas vezes a pastora tem uma pessoa passando algum problema, ela chama aqui para frente: vamos igreja, vamos orar pela fulana, vamos orar pelo irmão. Isso é igreja. Isso é você saber que você não está triste, que você não está sozinho. Se você precisar, você pode contar com a igreja Nova Aliança. Em Romanos 12:15, a palavra ainda diz sobre isso: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Quantos aqui que não ficaram preocupados quando o irmão Júnior sofreu um acidente? Né? Todo mundo mandando mensagem para ele, orando por ele, o que aconteceu. E assim, com todos os irmãos, quando estão passando algum momento, alguma coisa difícil na sua vida, que compartilham com alguém, todos ali choram com os que choram, se alegram, se alegram. Só não chora aquele que não sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante você falar, é importante você conversar, é importante você falar com a pastora, com os líderes, com o seu líder das mulheres aí do grupo, o seu líder no grupo dos homens, os obreiros, alguém que você, às vezes você é tão solitário na igreja, tão introvertido, mas sempre tem alguém que é isso perto de você, você sente confiança, tem um pouco mais de comunhão. Converse, peça ajuda, vença a vergonha, procure alguém para conversar. Tiago 5:16 ensina isso: confessai os vossos pecados, que nós poderíamos também usar nesse contexto. Converse com alguém, converse com os irmãos, confessai uns aos outros, converse uns com os outros sobre o que você está passando, e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, para serem curados. Tiago 5:16. Porque muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Irmão e irmã, a partir de hoje, em nome de Jesus, você não deixa a tristeza te vencer. E se alguém estava triste ou ainda permanece triste, para nós encerrarmos este culto, eu gostaria de orar por você. Se coloque de pé, igreja. E se alguém está triste ou está passando por algum momento difícil, seja corajoso, vem aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração especial para que você, em nome de Jesus, hoje, com a oração da igreja, está chegando o irmão Osmar. Tem mais alguém? Pode vir. Se a palavra vem, porque tem pessoas que estão sofrendo, estão passando por tribulação, por momentos difíceis na sua vida, por angústia. Eu gostaria de pedir que para cada irmão ou irmã que está vindo aqui à frente, viesse outro irmão ou irmã para orar junto com ele, porque isso é a igreja. Orai uns pelos outros. Algum irmão ou irmã, por favor, obreiro, se dirija aqui à frente e fique perto desses irmãos e irmãs que se dirigiram aqui à frente. Compartilhe da dor e do sofrimento que eles estão sentindo nesse momento. Ore junto com eles, chore junto com eles, porque o Senhor nessa noite vai curar feridas aqui, vai curar depressões aqui, vai limpar, aleluia, a alma de pessoas aqui, e elas vão sair daqui de triste que vieram, cheias de alegria, porque diante do Senhor, até a tristeza tem que sair correndo, tem que pular de alegria. Amém?
Vem, pode vir, não precisa ter vergonha. Todo mundo que estiver passando por um momento difícil, em que você fica entristecido, angustiado, desesperado, esse é o momento da igreja, orar. E você que está aí, irmãos, estenda as suas mãos para cá e ore. Acolha, você que está aqui junto com os irmãos, acolha essa pessoa aí, abrace ela, junto com ela. Aleluia, está chegando aqui mais uma pessoa, minha mãe. Alguém acolha ela ali e ore junto com essa pessoa aí, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o Ministério do Louvor vai louvar e nós vamos orando. Igreja, levante a sua voz e ore. Comece agora a exercer, mesmo que você não está triste, comece a dizer para a sua alma: ó minha alma, porque você está tão triste? Você, irmão, irmã que está aqui na frente, comece a dizer isso. Por que você está triste, ó minha alma? Você, irmão, irmã que veio aqui para frente, que está por um momento difícil, comece a profetizar aí. Por que você está triste, ó minha alma? Por que você está desesperada? Espera em Deus, espera no Senhor, porque meu filho ainda vai ser curado. Espera em Deus, espera no Senhor, porque essa enfermidade ainda vai embora. Espera em Deus, espera no Senhor, porque essa depressão vai embora hoje. Espera em Deus, espera no Senhor, porque esta angústia vai sair hoje. Espera em Deus.